Boa noite, boa noite. 21 horas, como combinado, né? Vamos começar a nossa live. Que legal, que legal. Acho que tem que esperar o restante do pessoal ser avisado. Até uma coisa que eu vou pedir para vocês, né? E eu vou fazer agora aqui, eu vou clicar aqui no meu direct, vou mandar isso daqui para uma galera, avisar o pessoal que está começando a nossa live. Olha só, tem bastante gente aqui que eu já estou mandando um direct e avisando. Eu vou pedir para vocês também, se conhecem alguém que tem problema de tireoide, já avisa dessa live, porque hoje eu vou passar literalmente alimentos que ajudam você a ter uma maior saúde da tireoide, como evitar problemas de tireoide. A tireoide tem sido, apesar de ser uma coisa já muito discutida na medicina, ela tem sido um problema que é muito comum. É muito comum a gente pegar pacientes que estão descompensando, que estão piorando, e quando a gente vai ver, é a tireoide e não foi diagnosticado. Então, manda esse direct aí para uma galera, me ajuda aí, vamos compartilhar, clica nessa setinha, vamos mandar para o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque isso daqui é bem interessante para todo mundo. Pronto. Nossa, mandei para um tanto de gente, hein? Eita, se metade disso entrar, tá ótimo. São mais vidas salvas. Eu falo muito da tireoide, né, nesse momento. Ó, a Duda já mandou para 8. Mandou para 8 pessoas, Duda. É isso aí, legal. Manda aí esse direct. Vamos ver quem entra aqui para acompanhar. É muito legal a gente compartilhar isso tudo aqui, porque eu me lembro uma vez que eu estava de plantão na UTI de um hospital aqui em Campinas, né? Algumas pessoas trabalham comigo, me conhecem, e tinha uma paciente que não melhorava de jeito nenhum, e ela tinha 80 e poucos anos. E nessa faixa etária, gente, é muito comum você não ter subdiagnosticado uma doença tiroidiana. E aí eu lembro que eu pedi o hormônio tiroidiano, uma galera até falou assim, mas será que é tireoide? E quando a gente foi ver, realmente ela tinha um problema de tireoide, e o que ajudou, o que salvou a vida dela foi exatamente a gente entrar com o hormônio tiroidiano. Bom, hoje vamos falar sobre esses alimentos, né? Eu sei que semana passada eu recebi muitos directs, muitos mesmo, e do pessoal do grupo eu recebi mensagem lá no nosso grupo, que foi muito legal, sobre a parte de alimentos, né, que melhoram, que aumentam a imunidade, que melhoram o sistema de defesa. A amiga que esquece de tomar remédio já entrou. Tem que tomar a medicação, gente. Vocês não têm noção. Existe até um tipo de coma, um estado de coma, que é por um problema da tireoide, tá? Coma tireotóxico. Então tem que tomar muito cuidado. A tireoide, ela é muito importante no corpo. E eu recebi muitos directs, muitas mensagens a respeito de semana passada. O pessoal falou que eu estava muito animado, e eu realmente estava num ambiente, estava de férias, num ambiente até barulhento. Hoje talvez eu não tenha aquela energia toda, né? Hoje eu estou num momento um pouco bem pensativo, um momento bem complicado. Ontem, né, uma pessoa muito importante na minha vida, na vida da minha esposa,
faleceu, um primo dela de 21 anos de idade. 21 anos de idade. Sabe, e nessas horas a gente pensa muito na questão do significado da vida. O que realmente na vida é importante, sabe? A gente pode falar mil coisas em relação ao Covid, mas o Covid ele trouxe um pouco desse significado. Às vezes a gente fica ligando para pequenas coisas, pequenos problemas do dia a dia. Às vezes a gente fica tão se importando com coisas tão superficiais, ou até mesmo com dinheiro. Não que dinheiro não seja importante, dinheiro é importante para uma vida material, né? Mas o mais importante de tudo é saúde, né? E é incrível, porque um garoto de 21 anos que faleceu deixa a gente muito, muito pensativo mesmo. Boa noite a todos. E o mais estranho é que assim, ele tem 21 anos e ele faleceu por infarto. Infarto não é comum nessa faixa etária. Já peguei pessoas com 23 anos que estavam no seu segundo infarto, mas era por um estresse emocional, era uma pessoa que foi convocada para o mundo militar, acabou sendo enviado para a Amazônia e lá infartou. Mas não é esse caso. Aí você fica pensando, pô, será que é algum problema de hipercoagulabilidade, aneurisma de coronária? Será que foi o próprio Covid, né, que também tem essa parte trombótica? Essas coisas deixam a gente muito pensativo, muito pensativo. E gente, falar para vocês, eu respeito a todos aqui, e com respeito a todas as pessoas que estão aqui, eu acho que a missão que a gente tem na Terra, uma grande parte da missão que a gente tem na Terra envolve ajudar pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda, mais bem você provoca para a humanidade, mais a humanidade evolui. Então o intuito disso daqui é realmente ajudar pessoas, tá? Se você se lembrar de alguém que tenha problema de tireoide, ou às vezes você nem sabe que tem, então por isso que às vezes eu fico falando, pô, vamos mandar um direct aqui, vamos mandar isso tudo. Eu venho há muito tempo pensando nessa questão do Covid, das coisas que são importantes da vida, dos momentos que são mais importantes pra gente. E é pesado, gente, é pesado. Eu dou plantão numa unidade de Covid e, poxa, uma cena, eu vou contar só essa cena, daí eu já começo a live, né? Uma cena mexeu muito comigo. Eu lembro que eu estava de plantão e no meu condomínio o pessoal estava discutindo sobre abrir ou não a academia, porque não teria efeito, ou teria efeito, aumentaria. Uma discussão, assim, extremamente, assim, banal, sabe? Porque já havia normativa de não abrir nada pelo governo, o governo já estava falando que não era para abrir nada. E naquele mesmo dia, gente, a gente estava dando notícia para uma mulher que tinha perdido os pais, tinha perdido o único tio, que era a família dela, não tinha mais ninguém da família dela, estava com uma filha de 3 anos e a gente tinha que dar a notícia que o marido dela nunca mais voltaria para casa. Sabe, é nessas horas que a gente vê que saúde é uma das coisas mais importantes, porque com saúde você vai poder viver mais perto da sua família. Com saúde você pode ir atrás de dinheiro. Com saúde você pode ter várias coisas. E hoje eu vou falar muito sobre isso. Eu vou falar muito, muito sobre isso, né? Tem uma pessoa que trabalha comigo, tem a Duda aí que já trabalhou comigo, ela me conhece também. Sabe que eu no trabalho, gente, eu gosto muito de ficar às vezes estudando, dar um tempo livre, eu vou estudar e eu gosto de estudar. A gente, como médico, a gente é acostumado a salvar vidas. A gente é treinado para salvar vidas e perder vidas como esse primo da minha esposa, como esse pai de família que tinha 38 anos de idade. Isso daí nem a gente está acostumado com isso. Nem a gente está acostumado com isso. Por isso esse canal é muito importante para mim. Ele é mais do que importante para mim. Ele envolve muito do que pelo qual eu me formei.
Então compartilhe com o máximo de pessoas possível, tá? Eu sei que aqui tem os anjos, né? Tem alguns anjos aqui que já estão chamando pessoas para o programa de saúde, que também estão compartilhando. E eu espero que tenham mais anjos. Seja anjo na vida de alguém, tá? Todos nós podemos ser anjos na vida de alguém. E se 1% do Brasil, se a gente conseguir mudar 1% do Brasil com isso, com saúde, já vai ser grande coisa, porque serão 2 milhões de pessoas. Bom, vamos lá para a live, 21h10, né? Eu estava aí chorando um pouquinho do estado emocional que eu estava, mas agora eu vou elevar esse meu estado, porque vocês merecem, vocês estão aqui. E parabéns para todos vocês que realmente se importam com a sua saúde, tá? Vamos lá. Bom, ontem eu pensei uma coisa extremamente nova, tá? Eu coloquei lá na bio do meu Instagram um link para um Telegram. Nesse Telegram eu vou entregar um resumo de todas as lives que a gente fez aqui. Então vai ter lá, ó, eu perdi a live sobre alimentos que melhoram minha saúde, que aumentam minha imunidade. Eu perdi a live de alimentos que inflamam o corpo. Eu perdi a live de como escolher óleos e azeites. Tá lá o grupo do Telegram. Hoje eu comecei a fazer os e-books, tá? E eu já fiz o primeiro e-book ainda hoje. Eu estava muito animado. Tô subindo as lives todas pro YouTube. Vai com tudo aquelas thumb, né? Aquelas coisas tudo bonitinha, porque eu vou entregar o meu melhor para vocês, tá? Como prometido, eu prometo entregar o meu melhor. Teve gente me perguntando sobre questão de consultório. É uma coisa que eu tô pensando ainda. Eu estou vendo muita gente com medo do Covid e eu vejo muitas pessoas que no pós-Covid com problemas respiratórios, com grande dificuldade. É uma coisa que eu tenho pensado muito, porque é uma das áreas que eu estou estudando e estudando bastante, em talvez fazer algo para ajudar nesse sentido. Eu só preciso organizar meu tempo, eu não sei se isso vale a pena também. Até a opinião de vocês é muito importante para mim. Depois me manda lá no direct o que vocês acham, a opinião sobre isso. E vamos para alimentos para a tireoide. Boa noite a todos, eu vi que várias pessoas deram boa noite. Boa noite a todos. Até a Vera, que falou que não viria hoje, ela tá aí, ó. Isso é bom, ela é bem participativa. Bom, não vou me apresentar hoje, não vou falar sobre mim. Eu sou médico, trabalho com cardio e fisiologia do exercício e trabalho numa terapia intensiva. Mas se quiser ver minha apresentação, vê lá os vídeos anteriores, você vai saber um pouquinho mais sobre mim, porque o mais importante não sou eu aqui, é você. Não é sobre mim, é sobre como ajudar pessoas. O pessoal do grupo de emagrecimento me conhece mais, tá? Eles sabem que não é sobre peso, é sobre ter saúde, e é esse nosso papo hoje. Conseguiu chegar a tempo, legal. Bom, pessoal, como que funciona o corpo humano? Antes de entrar na tireoide, nosso corpo, ele todo se comunica. O cérebro se comunica com o intestino, a gente viu isso na live anterior, em algumas lives anteriores, né? Cada uma das áreas do corpo se comunica com a outra através de 2 sistemas, tá? O sistema nervoso, que é uma comunicação direta. Você já viu aquelas pessoas que ficam tensas e têm uma diarreia? Pois é, essa é uma forma. E tem o sistema endócrino, que tem uma comunicação com todo o corpo, tá? E quando a gente fala do sistema endócrino, o hiper ou hipotireoidismo são extremamente importantes. Eles causam doenças extremamente graves, são subdiagnosticados, muitas vezes não são tratados da forma adequada. Existe muita discussão, muita diferença de como os americanos tratam, como os europeus tratam. E a linha brasileira, os médicos brasileiros, tem médicos muito importantes aqui que fazem pesquisa nisso e tratam de uma forma também diferente. Então, tudo isso a gente vai abordar, mas vamos abordar dentro do aspecto de alimentação. O que você pode fazer para prevenir problemas da tireoide, para diminuir suas chances, ou para caso você tenha algum problema da tireoide, para ajudar a equilibrar a sua tireoide.
E quando a gente fala de hipertiroidismo, o excesso de hormônio tiroidiano, a gente sabe que 1,3% da população tem hipertiroidismo quando a gente vive num país que não tem problema, não tem deficiência de iodo, como o Brasil. Tá? 1,3% parece um número pequeno, mas são 2,6 milhões de brasileiros. E é uma coisa que acomete muito mais as mulheres, é uma doença que acomete muito mais as mulheres. Tá? A mais comum é a doença de Graves. A doença de Graves, ela acomete de 70% a 80% dos hipertiroidismos. Ela vem da doença de Graves e também de nódulos tiroidianos. E agora, seja sincero, quantas vezes você foi no médico e ele palpou para ver se você tinha algum nódulo? Quantas vezes você foi no médico e ele se interessou em pesquisar isso em você, fez um ultrassom, tá? O diagnóstico, ele se dá por exames laboratoriais, mas você tem que fazer o ultrassom, tem que acompanhar dentro desse aspecto quando dá alguma alteração, principalmente. Tá? Infelizmente, ir a endocrinologista não é a coisa mais comum. Não é a coisa mais comum. Por isso, todos os médicos eles deveriam ver a questão de hormônio tiroidiano nos pacientes. A gente que trabalha com cardio, é muito mais comum a gente trabalhar e pesquisar, investigar isso. Tá? Talvez seu cardiologista já tenha te examinado. Talvez não. Talvez tenha pedido só os hormônios, mas tudo bem, ele se interessa naquilo. Até porque existem medicamentos que causam alteração na tireoide. Por exemplo, a amiodarona, que é um dos medicamentos muito usados para controlar a arritmia, ela pode causar hipertiroidismo. Percebe? Então existem medicamentos que também interagem. A investigação do hormônio tiroidiano, ele é muito importante. E todo mundo pensa assim, hipertiroidismo, pensa naquela pessoa com o olhão arregalado, né? Aquela imagem que se vê nas figuras, quando você digita hipertiroidismo no Google e vê imagens, você vê aquele olhão, que chama exoftalmia, né? Que é o olho saltado para fora. Mas acontece que 1 a 5% dos casos eles são subclínicos, não apresenta alteração nenhuma. E é difícil estimar com precisão o número de pessoas que têm hipertiroidismo, por exemplo, e não diagnosticam. Pega o interior do Brasil, algumas cidades, as pessoas têm uma carência de médicos muito grande. Então percebe que a gente não tem essa estatística no Brasil, tá? E quando a gente fala em hipertiroidismo, ele tem 2 picos, principalmente nas mulheres. Uma que vai dos 20 aos 39 anos e outra que vai acima dos 80 anos de idade. Então, às vezes, você participou nessa fase dos 20 aos 39 anos e acabou que nunca fez uma dosagem de hormônio. Mas tudo bem, como que eu sei se eu tenho hipertiroidismo? Quais são os sintomas de hipertiroidismo? Os sintomas mais comuns são taquicardia, né? Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, nossa, eu de vez em quando estou sentindo o coração palpitar. Tá? Isso pode ser hipertiroidismo. Tá? Quadros de ansiedade, a pessoa às vezes é diagnosticada como ansiosa. Né? O médico fala assim, não, você é ansiosa, vem cá, vou te dar um ansiolítico. O Rivotril é um dos medicamentos mais prescritos que existem. Tá? E grande parte dessas pessoas podem estar com problemas de tireoide e não ter sido diagnosticado. Insônia. Insônia também é um caso que também é um sintoma de hipertiroidismo. Percebe? Então são casos que vão além daquele olho saltado da exoftalmia ou do bócio, né? Que é aquele pescoço que você olha e fala assim, nossa, aquela pessoa tem realmente um problema de tireoide. E tem outros sintomas que são muito menores. Por exemplo, unha quebradiça, cabelo quebradiço, eu não vou ter muito esse problema, né? Queda de cabelo, impaciência, pessoa que é muito impaciente, ou até depressão, são sinais de hipertiroidismo. E é muito comum você falar assim, a pessoa que tem hipertiroidismo, ela é magrinha. Balela.
Isso não funciona. Não funciona. E existem endocrinologistas que acham isso, que acham que a pessoa que tem hipertiroidismo não é obesa. Mas existe sim uma relação entre hipertiroidismo e obesidade, tá? Tem uma pessoa no grupo, no nosso grupo, que estava em dúvida em relação a isso. Eu falei que ia responder aqui na live, e aí tá. Quando você tem um excesso de peso e você também tem hipertiroidismo, você tem que investigar o seu TSH, tá? Porque a obesidade mais TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide aumentado, ela pode ser duas coisas. Uma, você pode ter anticorpos antitiroidianos, que ele leva a um suposto hipertiroidismo, mas na verdade é um hipotiroidismo, que não é clinicamente diagnosticado, e ele é relacionado com as defesas do corpo, com autoimunidade. E aí a alimentação que a gente está fazendo vai te ajudar muito aí nisso. Lembra, porque as alimentações que a gente está fazendo, elas ajudam no sistema imune. E também, outra coisa que pode acontecer é uma resposta adaptativa. O seu corpo está fazendo uma resposta adaptativa ao hipertiroidismo, e você está fazendo essa resposta através de uma obesidade, tá? Um aumento de peso. Não precisa nem chegar a ser obesidade, mas é um aumento de peso em si. Então, toda vez que o TSH estiver elevado, você tem que investigar o T4 livre, e às vezes tem que pesquisar esses anticorpos antiperoxidase, que alguns médicos não fazem, não vão atrás disso, não vão procurar isso. A maioria das pessoas que têm tireoide, que falam, mesmo fazendo reeducação alimentar, não conseguem emagrecer. Eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou falar daqui a pouquinho do hipotiroidismo, mas assim, já respondendo, a tireoide é responsável por 5% do seu peso, tá? Só 5%. Então, isso não é tão verdade assim, tá? O grande problema lembra do nosso programa, quando eu falo que não é só alimento, também são os hábitos. Infelizmente, a gente tem hábitos tão grandes dentro da gente que a gente não percebe, tá? Então, é muito importante você ver essa questão dos hábitos também. Hipotiroidismo. Eu estou passando rápido nessa fase para entrar na parte de alimentos mesmo, que é o que importa, né? Que é o pelo qual vocês vieram aqui assistir. Hipotiroidismo pode se dar por deficiência de iodo ou até uma doença de autoimune, que é o corpo ele está atacando a própria tireoide, como na tireoidite de Hashimoto. Inclusive, gente, tudo que termina com it significa inflamação, tá? Por isso que algumas pessoas estão falando assim, nossa, com a dieta, com a alimentação, eu dei uma melhorada, eu melhorei meu ânimo, tudo mais. Se você for dosar até mesmo essa parte do hormônio, muitas vezes você pode ter uma melhora do sistema hormonal, porque você está tirando a inflamação, tá? Como eu falei, a tireoide ela é responsável por no máximo 5% do peso. Então ela não vai causar esse quadro que o pessoal fala assim, eu estou ganhando peso porque eu estou hipotiroideu. Não é assim, tá? O hipotiroidismo ele tem uma prevalência de 1 a 2% da população, então também é muito grande, só que ela chega a 7% da população acima de 85 anos. Olha só que coisa incrível. E aí muita gente não é diagnosticado, você vê aqueles idosos que são colocados em lares, e às vezes estão hipotiroideus, eles são colocados em lares como Alzheimer, tido como doenças neurodegenerativas, e a pessoa ela está com um problema na tireoide que não foi diagnosticado. Percebe o quanto é complicada essa questão da tireoide? Por isso que eu falo para vocês, gente, clica aí, compartilha, porque as informações daqui são muito importantes mesmo. Eu mandei para umas 20 pessoas no direct aqui avisando, tá? Bom, os sintomas do hipotiroidismo, eles geralmente incomodam, mas eles são confundidos e são muito confundidos com depressão, TPM e outros distúrbios hormonais, tá? Também dá alteração em unha, cabelo, pele,
e tudo mais. Tá? Bom, já entendemos o que é hiper e hipotireoidismo. Agora vamos falar dos alimentos que ajudam você a controlar melhor essa tireoide. Esses alimentos, eles são chamados goitrogênicos. É um nome bem diferente, tá? Mas alguns alimentos goitrogênicos são alimentos que diminuem a absorção de iodo pelo organismo. E isso pode causar algumas alterações na tireoide, tá? Então vamos para a primeira linha de alimentos. Gente, papel e caneta. Papel e caneta. Quem não pegou, pega, porque isso é muito importante. Lembrando que na bio do meu Instagram tem um canal que você clicando lá, você vai cair no Telegram. Nesse Telegram eu vou disponibilizar aula por aula e vou disponibilizar também o e-book, tá? Em quanto tempo é bom repetir os exames da tireoide? Boa pergunta, Tatiana. Quanto tempo é bom repetir os exames da tireoide? Ó, vocês que estão no começo do programa, a Tatiana já está quase no final do primeiro mês, já vai para a segunda etapa, a gente tem que repetir, tá? Por quê? Porque os alimentos interferem na tireoide, toda mudança brusca de rotina interfere no exame da tireoide. A recomendação é que você repita a cada 3 meses até você ajustar a sua tireoide. Uma vez que você ajustou os hormônios tireoidianos, você tem que repetir a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Mas isso o endocrinologista ele vai acompanhar e ele vai passar com calma, porque aí oscila de pessoa para pessoa, por idade e pelo momento em que você está na vida, tá? Então vamos lá. Primeiro alimento que interfere na tireoide: glúten. Isso mesmo, glúten. Nossa, mas o glúten interfere também na tireoide? Também interfere na tireoide. Principalmente se você é alérgico ou se você é intolerante a glúten, tá? A molécula de glúten, ela rompe algumas barreiras de proteção do intestino. Lembra quando a gente estava estudando a questão do intestino? E ela gera a produção de anticorpos que podem causar esse quadro de inflamação no corpo, inclusive da própria tireoide. Tá? Tatiana, depois eu respondi, mas talvez não tenha sido muito completo. Você está no grupo e as pessoas que estão no nosso grupo, eles têm a vantagem de ter eu lá dentro. Então me avisa e aí qualquer coisa a gente pede os exames que precisa pedir para você, tá bom? Não precisa se incomodar não. Se me avisa, eu peço para você com calma. Afinal, lembra que eu falei, não é um programa de emagrecimento, é um programa de saúde, né? Então as pessoas que estão no grupo, no nosso padrão alimentar, já não estão ingerindo glúten, tá? Já não estão ingerindo glúten. Outra coisa que interfere são as isoflavonas. O que são as isoflavonas? Lembra que eu falei que a gente tem nas leguminosas a liberação de isoflavonas? Elas podem causar uma interferência na sua tireoide, causando hiper ou hipotireoidismo. Principalmente quando a gente considera a soja. A soja, ela realmente interfere na tireoide. Interfere para todo mundo? Não, não interfere para todo mundo. Não interfere. Agora que a gente vai entrar na etapa de reintrodução alimentar, em que a gente vai reintroduzir alguns alimentos que têm isoflavona, nesses alimentos a gente vai ver como que reage sua tireoide. Você vai agora começar a conhecer teu organismo, seu corpo inteiro, tá? Então, as leguminosas são boas para o corpo? Sim, elas têm um lado positivo. O ideal, a recomendação é que você ingira no máximo 2 vezes por semana. Mas algumas pessoas conseguem ingerir todo dia e nunca terão problema de tireoide. Por isso que precisa dosar. Você precisa se conhecer, você precisa conhecer seu corpo, como ele reage, tá? Então, falamos do glúten, falamos das isoflavonas. E outra coisa que pode alterar, o sal. Isso, o sal. O excesso de iodo, ele também é danoso para o corpo. Ele também não é uma coisa benéfica. Existe
um estudo de uma doutora, Leung, uma doutora que ela mostrou que o hiper ou hipotireoidismo ele pode vir pela própria questão do iodo que existe no sal. E que talvez não fosse tão benéfico ter o iodo no sal. Tá? Outra coisa que interfere, lembra que a gente falou dos alimentos que aumentam a imunidade, aumentam a defesa do corpo? Um deles é o zinco. O zinco ele melhora a defesa do corpo. Pois é, o zinco ele é encontrado, um baixo zinco foi muito encontrado nas pessoas que têm hipotireoidismo subclínico. Um hipotireoidismo que você não tem o diagnóstico tão fácil. Né? Agora a questão é, será que isso tem relação? Será que não tem relação? Será que foi só um achado? Não tem como comprovar. Não tem nada comprovado nesse momento. Tá? Lembra que eu falei para vocês? O que tem comprovado eu vou falar. O que não tiver, eu também vou falar. Então o zinco, também em alguns lugares, se preconiza a suplementação quando necessário. Ah, mas onde eu encontro o zinco? Em ostras, carne de boi assada, em peito de peru, carne de vitela, fígado de frango, principalmente fígado de frango cozido, né? Agora, para quem é vegetariano, semente de abóbora, tá? Amêndoa, o amendoim, a castanha do Pará, eu adoro castanha do Pará, e isso é ótimo. Não quer dizer que você tenha que diminuir o sal, Grace, quer dizer que você tenha que medir, tá? Se você tem problema de tireoide, o ideal é sempre medir. Né? Por quê? Porque isso daí é uma coisa que às vezes você está tendo vários problemas na vida e você não percebe. Por exemplo, vamos supor que você ficou hipertireoideia, aumento da tireoide, né, são dos hormônios. Aí você no seu trabalho começa a ficar irritada. Você começa a ficar irritada, você começa a discutir com as pessoas, você pode até perder um emprego por causa disso, e você perdeu um emprego por um problema de saúde que você poderia ter diagnosticado, tratado, e aquilo não era você, é como você estava, entendeu? Então a tireoide você tem que dosar de tempos em tempos, sim. E eu falei do sal, mas quando a gente fala do sal rosa, por exemplo, o sal rosa ele não leva adição de iodo, mas ele tem basicamente a mesma quantidade de sódio do sal de cozinha, tá? Então tem alguns mitos sobre sal. Até hoje eu abri uma enquete dos assuntos que vocês querem que eu fale. E o sal é um assunto até interessante de falar, da gente marcar para falar. Bom, outra substância, o selênio. Ninguém fala muito do selênio, né? O selênio é encontrado em castanhas do Pará, só que o selênio ele é muito bom para regular a tireoide. Então comer castanha do Pará ajuda bastante a tireoide, porque tem zinco e tem selênio. Olha que legal. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque o excesso da castanha do Pará, ou o excesso da castanha do Pará não, o excesso de selênio pode levar a diabetes tipo 2. Então você tem que tomar cuidado. Nada em excesso é bom. Tá? O que mais interfere na tireoide? Os radicais livres. A gente precisa de uma água. Eu não sei, eu estou falando rápido demais. Acho que eu fico tão preocupado em não comprometer mais de 1 hora do tempo de vocês, que às vezes eu falo rápido demais, né? Mas vamos lá. Os radicais livres. Lembra que a gente estudou sobre os alimentos que são tóxicos para o corpo, que inflamam o corpo? Lembra que a gente falou sobre os alimentos que melhoram o sistema de defesa? Pois é. Esse não, acho que é o não por não estar rápido, né? E quando a gente falou sobre esses alimentos, todos eles liberam radicais livres. E os radicais livres é o que causam câncer, causam infarto, tem correlação com Alzheimer. E os alimentos que diminuem essa inflamação, eles também melhoram a tireoide.
Então, o pessoal que está fazendo parte aí do programa, vocês já estão com alimentos que diminuem a inflamação. Então, não precisa vocês ficarem tão preocupados com isso, tá? E lembra naquela época, eu até citei que eu faço reposição de astaxantina. A astaxantina é uma coisa que você não encontra na natureza, não encontra assim de forma tão fácil. Alguns lugares eles têm a astaxantina, mas não é coletado da forma correta. Então ela também melhora, diminui os radicais livres do corpo, tá? Então os radicais livres também interferem na tireoide, principalmente como causa de tireoidite, tá? Mas o que mais interfere? Eu vou falar uma coisa que talvez vocês nem façam ideia. Mas sabe quando vocês guardam a comida na geladeira, tem aqueles potinhos de plástico? Pois é, se ele não for BPA free, você pode ter um problema. Porque o BPA ele vai interferir na sua tireoide. Ele pode, aliás, né? Não vai. Ele pode interferir na sua tireoide. Olha que coisa louca. O plástico que a gente guarda dos alimentos, ele pode interferir na tireoide. E o ômega 3? O ômega 3 eu também faço reposição, tá? Eu sou muito criterioso, até mesmo porque como eu trabalho com prevenção, até um tempo atrás eu trazia ômega 3 de fora do país, eu tomava cápsula que era de fora, na época que eu voltava, depois quando acabava eu ficava sem tomar, porque no Brasil não tínhamos uma produção boa. Hoje já temos um bom ômega 3 no Brasil, tá? Já temos boas empresas no Brasil. Então é importante a reposição de ômega 3, porque olha só que legal o ômega 3. Ele diminui radicais livres, diminui a inflamação do corpo, melhora o seu sistema cardiológico, diminui o risco de infarto, diminui o risco de Alzheimer, diminui o risco de doenças degenerativas como Parkinson, diminui o risco de derrame. Tudo isso é ômega 3. E as pesquisas apontam que quem teve Covid e usava ômega 3, eles não tiveram tanto o efeito do esquecimento que o Covid causa. As manifestações neurológicas não se apresentaram nessas pessoas. Então, gente, ômega 3. No Brasil a gente tem salmão fresco? Não temos. Nós não temos. Atum, a gente também está trazendo de fora. Então, aquela ilusão de que nós teremos um ômega 3 de qualidade no Brasil, não existe. É por isso que precisa realmente tomar ômega 3. Faz parte as reposições. Bom, agora eu vou falar das curiosidades, algumas coisas que ninguém espera e que pode causar alteração na tireoide. Olha só, vamos falar primeiro das que causam hipertireoidismo, aumento da função da tireoide. E aqui a gente vai entrar no brócolis cru, no couve de Bruxelas, no repolho, na couve, no espinafre. Todos esses vegetais, se você comer cru, você pode ter problema de tireoide. E aí vem algumas pessoas na internet e falam assim, não, porque você tem que ter uma vida natural, o mais natural possível. Gente, não tenham a ilusão. A ciência, ela não veio para quebrar com o que Deus passou. A ciência veio para comprovar que Deus fez as coisas certas. E ao mesmo tempo ela veio para provar que nós podemos utilizar aquilo que é de bom que existe em cada coisa que Deus criou. Agora, esses vegetais que eu falei, se eles forem cozidos, ele não vai ter esse efeito no hormônio tiroidiano. Percebeu? Então é uma simples mudança na natureza, no estado desse alimento, vai melhorar a função desse alimento. Então assim, o grande segredo é não comer cru esses tipos de alimento. O que mais que causa? Mostarda, rabanete, a mostarda verde, a lectina de soja, o óleo de soja, que a gente estudou sobre os óleos. Lembra quando eu falei sobre os óleos? Ah, esse óleo é bom para fritura, esse para cozimento. Perceba que na lista final eu não coloquei o óleo de soja,
Por quê? Porque o óleo de soja, ele tem esse efeito na tireoide, que é um efeito muito danoso. O tofu, que muita gente gosta, ele pode causar hipertireoidismo. E o hipotireoidismo? E a baixa função da tireoide? Aí a gente entra com o broto de bambu, que muita gente fala, é muito saudável, broto de bambu e tal. O espinafre, também voltamos naquele estado cru, ele já não é tão benéfico. O rabanete, o rabanete mas causava hiper, pode causar hipo? Pode causar os dois, hiper e hipo. O pêssego, o amendoim, a pera e o morango. O que? O morango? O morango. Morango e pera, eles podem causar hipotireoidismo. Vai causar em mim? É certeza que vai causar? Não, não é certeza que vai causar. Você tem que dosar. Se você gosta desse alimento, é dosar de tempo em tempo, tá? Então fazer suco verde, colocar esses alimentos não é bom? Ou só não é bom para quem tem tireoide? Assim, se você tiver, não quer dizer que você vai ter um problema de tireoide, tá? Mas se você gosta desse tipo de suco, você vai dosar com uma maior frequência a questão dos seus hormônios tireoidianos. Percebe que é só dosar com mais frequência. Muitas vezes você vai tomar esse suco, o resto da vida não vai ter problema. Então, Gi, você não precisa parar com o morango, tá? Você não precisa. Tá? Agora, será que ele está alterando sua tireoide? Mas eu já tenho hipertireoidismo. Peraí, você já tem hipertireoidismo? Então, quer dizer, será que ele é que realmente está causando isso tudo? Às vezes não, às vezes nem está alterando sua tireoide, por isso precisa dosar. Agora vem comigo, o pessoal que está no programa, olha que legal. Falamos daqueles alimentos que interferem na tireoide. Vamos falar dos últimos grupos de alimentos que interferem na tireoide. E aí entram leites e derivados. Opa, peraí. Vocês estão percebendo que a dieta que vocês estão fazendo, que o programa que vocês estão fazendo, está tirando tudo que interfere na tireoide, está colocando alimentos que aumentam a imunidade, está diminuindo alimentos que inflamam, tudo baseado nessa mesma dieta. Gente, hoje eu até pensei em escrever um e-book só sobre esse tipo de dieta, porque, é magnífico. Tudo que a gente está fazendo está batendo com isso, né? E os leites e derivados, uma pesquisa na Universidade da Califórnia mostrou que ele diminui a absorção da levotiroxina, que é o hormônio tiroidiano. Por isso que você não pode tomar o hormônio tiroidiano e tomar leite, por exemplo, nenhum derivado, tá? Ele também outras coisas que interferem também é o que for rico em ferro, fibras e café. Por isso que é tomado em jejum a levotiroxina. E é muito legal poder compartilhar isso tudo. Aliás, eu estava pensando hoje, uma pesquisa da Universidade de Califórnia. O que uma pessoa que mora na Califórnia vai ficar fazendo pesquisa? Gente, Califórnia deve ser bom demais. Eu morro de vontade de conhecer. Eu acho que se eu morasse lá, eu nem ia fazer muita pesquisa, mas tudo bem. Açúcar. Açúcar, nosso principal vilão no nosso programa. E não é qualquer açúcar. O açúcar, ele... Hoje faz um mês que a gente está sem os alimentos inflamatórios. Meu Deus, precisamos entrar na segunda fase. Eu preciso passar para vocês as instruções da segunda fase, que é a reintrodução. Vocês estão recebendo por e-mail, né? Vocês estão recebendo por e-mail o passo a passo, tá? Vocês já estão recebendo por e-mail. Então é para seguir as instruções que estão no e-mail, tá? Porque agora a gente vai começar a reintroduzir um por um e fazer as dosagens. Bom, o açúcar que vem de farináceos refinados, por exemplo, você pega pão, bolacha, bolo, todas aquelas massa, tudo aquilo que vem de farináceo, ele pode interferir na tireoide. O açúcar, ele causa um pico de insulina. Lembra que a gente já vem estudando isso? O açúcar, toda vez que eu como alguma coisa assim, eu tenho um pico de açúcar no sangue, isso gera um pico de insulina, e esse pico de insulina também gera um pico de hormônio tiroidiano.
e assim como outros hormônios. Isso desregula a tireoide. Tá? Então, na tentativa de baixar o açúcar do sangue para níveis aceitáveis, você tem pico de hormônio tiroidiano. Olha que coisa incrível. Então, o açúcar, ele não é só danoso para diabetes, não é só para o corpo, mas também para a tireoide. Mas nunca falaram para ele não tomar leite. A Gleice também interfere, mas o leite ele interfere na absorção. Então, se você der uma diferença de 1 hora, pelo menos, né? Eles dizem meia hora, eu sou exagerado. 1 hora e se puder até 2 de diferença do momento em que ele toma levotiroxina para o momento que ele toma o leite, isso tudo vai ajudar, tá bom? É só dar essa distância, não precisa deixar de tomar o leite, tá? E alimentos industrializados, outra coisa que a gente cortou na nossa alimentação, no programa. Por quê? Alimentos industrializados, eles têm gorduras vegetais que são poliinsaturadas. E a gente estudou sobre as gorduras poliinsaturadas, acho que na última live, se eu não me engano, na penúltima live, né? E alguns têm as gorduras hidrogenadas. Isso tudo inibe a liberação de hormônio tiroidiano. Então isso tudo é danoso para o corpo, tá? É muito importante você tomar cuidado com esses tipos de industrializados. Vamos voltar com os industrializados? Vamos voltar com toda a alimentação, tá? Toda a alimentação. Só que a gente vai voltar pouco a pouco. Alguns vão descobrir que não podem tomar leite, como no meu caso, que eu tenho que ficar mais tempo sem leite. Outros vão descobrir que é mais leguminosas. Cada um vai descobrir o próprio corpo. Isso que é legal. Agora vocês vão começar a falar assim, meu Deus, agora eu sei como funciona meu corpo. E isso é muito legal. Por quê? Porque quando a gente faz um tratamento médico, gente, já foi o tempo que você chegava no médico, o médico te dava a receita e falava assim, ó, é isso aqui que você tem que fazer e pronto, acabou. Ou você faz isso ou tá fora. Ou não te atendo mais, ou algo assim. Não. Um tratamento médico, ele sempre envolve 2 especialistas, tá? Um que é o médico, que é uma pessoa que estudou a ciência, entende do ponto de vista científico, entende do que está falando, e o outro que é o paciente. Você é o especialista do seu corpo. Não adianta eu te falar que você tem que fazer isso ou aquilo, se o teu corpo não reage bem com aquilo, entendeu? Eu não estou respeitando sua individualidade biológica, não estou respeitando como o seu corpo funciona. E se eu não respeito como o seu corpo funciona, eu não estou sendo um bom médico. Porque o que trata não é você ir ao médico, é você seguir as orientações, que muitas vezes podem ser medicamentos, que podem ser orientações de estilo de vida ou qualquer outro tipo de orientação. É isso que trata. E se a pessoa não adere, não tem tratamento. Então, por isso que sempre tem 2 especialistas no tratamento, o médico e a pessoa que é especialista no próprio corpo, tá? E nós, médicos, nós não podemos ignorar isso. Mas, Luciano, o que mais interfere na tireoide? Nossa, a gente falou de muita coisa, gente. Falamos de muita coisa. E eu vou falar para vocês, esse e-book, ele vai estar pronto até a semana que vem, então entra lá no canal do Telegram para receber o e-book depois, tá? Assim que terminar a live. Não precisa sair da live, não. O que mais interfere na tireoide? Existem algumas coisas, por exemplo, eu não sei se a pronúncia certa é essa, mas chama wakame, né? Que é um grupo de algas que as pessoas estão usando como suplemento e elas ajudam a regular a tireoide. É um antioxidante muito potente, tá? Eu uso a astaxantina, muito potente e que ajuda a regular a tireoide. A espirulina, lembra que a gente discutiu da espirulina, que ela melhora o sistema de defesa do corpo? Ela também ajuda na tireoide, tá? Gente, eu no começo eu era um pouco contra a suplementação, mas depois que eu comecei, naquelas aulas na Unicamp, e depois que eu comecei a entender um pouco mais
por que que atleta suplementa, por que que as pessoas precisam suplementar, por que que o alimento às vezes não é adequado, o nosso solo não é adequado, a quantidade de agrotóxico tira nutriente, o próprio fertilizante, tudo isso aumenta a quantidade de líquido dentro do vegetal e diminui a nutriente. Depois que eu comecei a entender um pouco mais disso, eu falo para vocês, gente, hoje não dá para você pensar em não ficar suplementando. É uma vida utópica, né? A menos que você tenha no fundo da tua casa uma horta completamente orgânica e você possa fazer isso, aí é perfeito, é um mundo perfeito. Eu até sonho em ter isso um dia. Mas você precisa realmente suplementar, tá? Precisa suplementar. E aí a espirulina é uma opção legal para quem tem problema de tireoide, também é uma coisa legal. Mas então o que eu tenho que fazer, Luciano? Ter moderação. Gente, eu falei que leguminosa pode alterar, mas se você ingerir 2, 3 vezes por semana, não vai ter tanta alteração assim. A grande questão da vida é você ser moderado, é você não ser de um extremo ou outro. A gente está vivendo um mundo de extremos, né? Hoje eu estava olhando, eu peguei para olhar o Facebook, dá nojo, gente. Por quê? Porque, essas pessoas elas colocam algumas coisas como se elas tivessem razão de tudo. E não é só um lado achando que tem razão, são os dois lados. As pessoas estão vivendo extremos. E toda vez que você vive um extremo, você não está pensando por você mesmo. Essa é uma verdade. Eu estava lendo esses dias um material do Pablo Marçal. E ele estava falando justamente isso. Que quando você está vivendo um extremo, se você defende um time de futebol, se você defende um partido político, se você defende uma ideologia sem racionalizar, se você não enxerga aquilo que tem de negativo naquele ponto, você não está pensando por você mesmo, tá? E na vida é assim, a gente não pode ser extremo. Cerveja faz mal? A cerveja, ela pode alterar a tireoide, sim, tá? Por quê? Porque ela tem a cevada. Pode alterar a tireoide, tá? E fora que a cerveja inflama muito o corpo. Porque ela não só tem isso, mas tem o álcool também que causa a inflamação. Mesmo a cerveja de trigo, tá, gente? Mesmo a cerveja de trigo. Agora, impede você de tomar uma cerveja de vez em quando? Não. Você vai ver que na terceira fase do programa, você vai estar tomando cerveja, você vai comer doce, mas você vai dominar teu corpo. Você vai dominar teu corpo. Gente, vocês que estão terminando o primeiro mês, percebam, vocês estão se tornando senhores do seu corpo. Senhores do seu corpo. Isso é uma teoria, né? Mas dizem que nós, seres humanos, nós somos espírito, alma e corpo. E que toda vez que o corpo domina, você tem ações mais emocionais. Você age literalmente pela emoção. Já quando você se torna senhor do seu corpo, você é capaz de racionalizar e decidir quando você quer uma coisa ou outra na tua vida. E eu acho que esse é o verdadeiro sentido de ter Deus dentro de você, né? É você saber que você é dono do seu corpo. Eu quero ser um grande líder. Se você não consegue liderar teu corpo, você vai ser líder do quê? Né? Eu quero ser um grande... tudo que você quiser ser, você começa a dominar pelas pequenas coisas, que é você mesmo. Bom, de alimentos que consideram a tireoide, que alteram a tireoide, são esses que eu passei para vocês. Em breve estará pronto o e-book. A gravação, eu vou pedir para a Marcela baixar e me mandar, e eu mando pro YouTube e deixo uma cópia também aqui no Instagram, né? Para que vocês possam acessar e assistir quantas vezes forem necessárias. Luciano, mas as outras pessoas que fazem live não deixam disponível. As outras pessoas estão interessadas em venda. Eu estou interessado em saúde, na minha missão. E a minha missão envolve você que está me assistindo, tá? A minha missão envolve você se melhorar. Então, isso daqui é um material seu, não é um material meu. É um material para você, foi feito para você, tá?
Então as lives vão ficar gravadas, estarão disponíveis. Na bio tem o grupo do Telegram, que aí você vai receber e vai saber como acessar cada uma das lives, o que você quer assistir, acessar os e-books que eu estou fazendo, tá? Não estarão todos prontos agora, peço um tempinho aí para vocês. Foi uma ideia que eu tive ontem e hoje eu já fiz o primeiro e-book. Então vocês terão isso tudo de graça. O pessoal que está no grupo tem livre acesso a mim. Não impede que as pessoas que não estão no grupo podem fazer perguntas no direct. É claro que aí eu demoro um pouco mais para responder, eu não fico o tempo inteiro no Instagram, tá? Eu procuro dosar, eu entro em redes sociais 2, 3 vezes por dia. Até uma falha minha, eu devia estar publicando muito mais. Hoje eu tomei uma chamada em relação a isso, que eu comecei a estudar um pouco sobre o digital, o marketing digital. E o que eu peço para vocês? Sejam anjos, ajudem pessoas, tá? O grupo do Telegram não é um grupo fechado, não é uma panelinha só ter saúde. Não, não é. Indica para algumas pessoas, tragam pessoas que queiram melhorar a vida delas. Sejam anjos na vida de pessoas, porque no final isso é o que mais importa para nós, é o que mais vai importar. Pessoal, perguntas. Tem alguma pergunta sobre o tema de hoje? Sugestões para o próximo tema? Eu abri uma caixinha de perguntas lá, viu? No meu Instagram tem uma caixinha. Eu perguntei quais serão os próximos temas. Aí eu coloquei lá, cada um responde também. Eu sei que tem uma galera, hoje me mandaram um material bem legal, que eu vou estudar o ponto de vista científico. Eu não vou falar ainda nome, essas coisas, porque eu quero ver se cientificamente é bom, né? Para não indicar coisa errada. A gente tem uma responsabilidade um pouco maior do que a população normal quando indica algo ligado à saúde. Então, assim, eu vou estudar ainda. Tem alguns temas que o pessoal do grupo também colocou, e é claro que eles têm a preferência, eles estão ali comigo, são pessoas que confiaram em mim e que estão fazendo um trabalho bem legal. Agora a gente vai começar a fase de nutrição celular, melhorar cada unidade do corpo dessa pessoa. Isso é um trabalho novo, que pouca gente faz por aqui. E é isso, pessoal. Acho que eu vou encerrar. Faltou 3 minutos para 1h. Olha só. Tô começando a ficar bom nisso, né? Bom, então eu vou encerrar por aqui e entrem no Telegram para pegar o material depois, tá? Eu vou começar a colocar o material a partir de sexta-feira, eu acredito, que eu já vou ter algumas coisas para mandar. Até mais e foi um prazer vê-los aqui. Boa noite a todos.